Bom, vamos mergulhar fundo para entender o que realmente aconteceu naquela enchente devastadora de 2024 no Rio Grande do Sul. Porque, olha, o que a gente vai ver aqui não foi só um desastre climático. Foi, na verdade, o resultado de décadas de decisões e, principalmente, da falta delas. 242 mil, esse é o número de casas que foram atingidas só na região metropolitana de Porto Alegre. É um número que choca, né? Mas não são só números, claro. São famílias, são histórias, são vidas que viraram de cabeça para baixo. Uma destruição dessa magnitude força a gente a perguntar como é que isso pôde acontecer? Então a grande questão que fica é essa. Foi uma fatalidade da natureza, algo inevitável, ou foi o resultado de pura negligência? O que as fontes mostram é que a resposta não caiu do céu, não. Ela já estava escrita há anos, em relatórios, em leis e em avisos que foram, assim, completamente ignorados. Para começar, vamos tentar ter uma dimensão do tamanho do estrago. Foram centenas de milhares de pessoas desabrigadas. Um estado inteiro, sabe? Em estado de choque. Olha só que impressionante isso aqui. A gente não está falando de algumas ruas que alagaram. A gente está falando de cidades inteiras que ficaram praticamente submersas. Em Eldorado do Sul, 80% da população foi atingida diretamente, 80%. Em Canoas, quase metade da cidade. Isso é muito mais que a enchente. É o colapso da vida urbana como a gente conhece. E sabe o que é mais chocante? É que, ao que tudo indica, isso não foi bem uma surpresa. Foi, na verdade, o resultado mais que previsível de décadas de alertas que ninguém deu ouvidos. A tragédia não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi construída, sabe, ano após ano. Essa linha do tempo aqui é quase um diário de uma tragédia anunciada. Começa lá em 1994 com uma lei de águas supermoderna que nunca saiu do papel. Passa por desastres ecológicos gigantescos, como em 2006, e chega em 2016 com a negligência na infraestrutura já escancarada. Cada um desses momentos foi uma chance de mudar o rumo, e todas foram perdidas. E essa frase de um especialista, um biólogo que acompanhou tudo de perto, resume perfeitamente a situação. Quem estava ali, no dia a dia, por décadas, não viu melhora nenhuma. Pelo contrário, a percepção era muito clara. A cada ano que passava, o risco de uma catástrofe como essa só aumentava. Então, aqui está o X da questão. A chuva foi o gatilho, claro, mas a verdadeira arma foi a falta de infraestrutura. Pensa bem, sem planejamento urbano, com gente morando onde não devia, sem sistemas de drenagem que funcionassem, a água não encontrou barreira nenhuma. Ela simplesmente encontrou um caminho livre para a destruição. Agora, vamos entrar num ponto que é um verdadeiro paradoxo. Como um estado que tinha uma lei de águas considerada modelo para o país inteiro, não conseguiu se proteger da própria água. É isso mesmo. O estado tinha as ferramentas certinhas, a lei para prevenir isso tudo, mas por mais de 30 anos preferiu não usar. A lei existia no papel, bonita, mas nunca foi aplicada de verdade. E aqui estava o motor que deveria ter financiado toda a segurança contra enchentes, o tal do princípio do usuário pagador. A lógica é bem simples. Empresas que usam muita água ou que poluem os rios deveriam pagar uma taxa por isso. E esse dinheiro seria usado para quê? Exato, para proteger os rios e as cidades. Simples, né? Pois é, e aqui a gente vê o plano versus a realidade. De um lado, a ideia genial de um fundo para proteger todo mundo. Do outro, o que aconteceu de fato. A cobrança nunca foi feita para valer. Resultado, sem dinheiro, sem investimento. E sem investimento, a infraestrutura, os diques, as barreiras que deveriam proteger as cidades simplesmente foram abandonadas até ruir. E essa enchente de 2024 não foi um evento isolado, não. Ela foi, na verdade, um sintoma de uma crise ambiental muito maior, que já estava acontecendo debaixo dos nossos narizes. Essa falta de investimento não afeta só a prevenção de enchentes. Olha só esses números sobre tratamento de esgoto. Em cidades turísticas famosas do litoral, a maior parte do esgoto vai direto para a natureza. Em Mostardas, só 12% é tratado. Isso vai degradando os rios, acumulando sujeira no fundo e, no final das contas, piora ainda mais o risco de tudo transbordar. Em 2006, veio um sinal de alarme assim ensurdecedor. 98 toneladas de peixes mortos de uma vez só no Rio dos Sinos. Foi a natureza gritando que o ecossistema estava entrando em colapso. Mas, pelo visto, ninguém quis ouvir. E não é só a poluição que a gente consegue ver, sabe? A água está contaminada com um coquetel invisível de produtos químicos, remédios, hormônios, agrotóxicos, microplásticos. A gente está bebendo e usando uma água cujos efeitos na nossa saúde a longo prazo a gente mal começou a entender. Certo. Então, se o sistema está falhando, qual é o caminho a seguir?
Como é que se previne a próxima tragédia? Essa pergunta é crucial. A gente pode simplesmente ficar de braços cruzados esperando que o governo resolva? O que essa tragédia toda nos mostrou é que essa passividade tem um custo humano e financeiro que é gigantesco. A principal lição aqui, talvez, seja essa. Ninguém precisa ser um expert no assunto para participar, mas se omitir, fingir que o problema não é seu, isso não dá mais. A omissão é uma escolha e as consequências são graves. E o caminho para a mudança, segundo as fontes, passa por 3 passos que parecem simples. Primeiro, entender que esse problema é de todo mundo. Segundo, se informar sobre a realidade da sua cidade, do seu bairro. E terceiro, participar, seja em conselhos e em comitês de bacia ou simplesmente cobrando as autoridades. O envolvimento da sociedade parece ser a única ferramenta para garantir que essa história não se repita. Esse desastre todo abriu uma janela, um momento crítico para a mudança. A pergunta que fica no ar é: essa oportunidade vai ser aproveitada? Ou será que, mais uma vez, a nossa memória curta vai permitir que a próxima tragédia se construa em silêncio?